Shalom. Shabbat Shalom, irmãos. Amém. Vamos meditar no livro de Juízes. Capítulo 2. Não, 3. Capítulo 3, versículo 8. Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 8. Amém, irmãos? Por isso, a ira de Adonai se acendeu contra Israel, e ele o entregou nas mãos de Cushan Rishathaim, o rei de Aram Naharaim. E os filhos de Israel serviram ao rei por 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram a Adonai, Adonai suscitou-lhes um libertador que os livrou. Amém. Só até aí. Eu tirei ali, sem querer. Irmãos, essa passagem já é bem conhecida, a história, né? Ela já é bem conhecida. Tanto que estamos aqui mais com veteranos, né, da palavra. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem dentro disso, que o Criador me chamou a atenção à tarde. E o que me chamou a atenção na história de Juízes, né, assim como em toda a Escritura, é que a palavra vai nos revelar, especialmente em Juízes, o quão o homem é errante e o quão o Criador é misericordioso. Porque o Criador liberta o povo do Egito, mas o povo peca. Aí o povo clama, aí o Criador perdoa e abençoa. E assim foi se seguindo, até mesmo nesse episódio que eu li, que é só mais um exemplo desses outros. O povo tinha pecado, adorado ídolos de outros povos. Mas aí o Criador os puniu, os castigou. Se seguirmos o capítulo 2, capítulo 1, o Criador vai falar que ele deixou sobre o domínio de outros povos para testar, para provar, na verdade, para provar o povo de Israel. Então agora o povo se arrepende, clama e o Criador levanta um juiz. E assim foi com Gideão, assim foi com Sansão. E assim foi com diversos servos, em diversas épocas. O povo peca, o Criador usa de misericórdia quando ele se arrepende e restaura. Então nesse episódio, em toda a palavra, nós vamos ver o quão misericordioso é o Criador que servimos. Porque pecamos, mas se nos arrependermos, ele é misericordioso, ao ponto de enviar o seu filho para morrer, para nos dar exemplo, para nos ensinar, e por meio dele, das atitudes dele, do exemplo dele, sermos salvos. Irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui é que o Criador nos chamou o povo dele, chamou a nação, chamou a humanidade para ser abençoado. O Criador não nos chamou para sofrer nessa terra, porque muitas vezes a gente se engana, muitas vezes pregamos de forma errônea. Porque vemos que o povo, como já foi dito aqui, é perseguido. Sim, é perseguido. Sim, tereis que passar aflição. Irmãos, aflição e perseguição até o pecador passa. Até o secular, o homem secular ali do mundo, né, que busca andar em seu caminho reto, talvez por não conhecer a Escritura, mas tenta ser correto, até ele passa aflição. Vai lá nos famosos, estão passando aflição, tem problemas, tem dificuldade. A diferença de nós com os mundanos, irmãos, aleluia, é a salvação.
Mas perseguição, problema, doença, dificuldade, todos nós vamos ter. Todos nós temos. Se eu e a minha esposa nos relacionarmos, filhos. Se eles se relacionarem, filhos. A diferença entre nós é o quê? Que o Criador nos instrui como criar o filho. Eles muitas vezes criam de forma errônea, como temos visto. Então nós temos que entender que o Criador nos chamou para quê? Para nos abençoar. Por isso, em Deuteronômio, ele vai dizer o quê? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se me obedecer, e a maldição se desobedecer. Então ele nos chamou para quê? Para ser abençoado. Ele mesmo diz que não tem alegria na morte do ímpio, mas sim que ele se salve. Então aonde está escrito que o Criador nos chamou para sofrer? Onde está escrito que você foi levantado para sofrer? Diz que vamos sim passar por dificuldades, até mesmo para sermos moldados, porque necessitamos disso. Necessitamos das provações, porque são elas que nos moldam, são elas que nos corrigem. Mas fomos chamados para ser abençoados, e tão grandemente abençoados, que a nós foi dada a vida eterna, para sermos abençoados eternamente. Mas essa bênção se inicia nessa terra. Então tira da sua mente que você foi chamado para sofrer. Não, esse é o meu karma. E isso é a minha predestinação, sofrer, viver sozinho, viver solteiro, viver solteira, não ter filhos. Quando foi escrito isso? Quando? A palavra diz, nos mostra que as mulheres que não podiam ter filho clamavam e tinham filhos, eram abençoadas. Temos visto aqui no nosso meio. Ninguém é predestinado a sofrer, mas aqueles que buscam serão abençoados. Temos que tirar essa mentalidade da nossa cabeça. Não acharmos também que tudo é maravilhas. Nossa, eu não posso bater o dedão no chão, porque um anjo tem que cuidar do meu dedão. Não é assim. Não é assim. Mas tirar a mentalidade de sofrimento. Porque a palavra veio para nos abençoar, irmãos. A palavra, sempre que esse povo clamava, a palavra diz que 40 anos viveram de paz, 80 anos viveram de paz, 20 anos viveram de paz. Aí o problema veio por quê? Porque desobedeceram. Mas olha, medita a história do rei Davi, que já foi falado aqui um pouco. Um homem o quê? Extremamente abençoado. O problema agravou quando o quê? Pecou. Então temos que assimilar isso. A palavra diz o quê? O que você plantar, você colhe. Então se você está passando provação, possivelmente você aprontou. Agora tem que colher. Mas se você plantar aquilo que é bom, logicamente você será abençoado. O Criador, irmãos, é justo. Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele não te chamou para viver uma vida de miséria, de viver uma vida de solidão, uma vida de enfermidade. Ele te chamou para ter pessoas ao seu lado para clamar o nome dEle, para te encher de filhos, te encher de abundância, seja espiritual ou seja financeira, para te encher a tua casa da glória dEle. Aleluia! Só que o problema é que não entendemos que temos o quê? Que nos arrepender. Irmãos, um dos piores maus é as pessoas confundirem a Escritura. Isso aqui não é um livro que vai falar simplesmente de como ficar dentro da igreja. Um livro desse tamanho só para explicar como se comportar na igreja. Isso aqui, irmãos, não é um simples livro que vai falar somente da ideia de religião. Mas isso aqui é a constituição de uma nação, que vai falar de todas as áreas: social, familiar, profissional, espiritual.
Por quê? Porque o Criador, ele quer te abençoar em todas estas áreas. A palavra paz, que em hebraico shalom, é somente paz? Não, é paz, alegria, regozijo, plenitude. O Criador nos chamou para nos abençoar, irmãos. Temos que nos agarrar à bênção dele. Ah, mas eu não mereço. Não interessa se você merece ou não. Ele é misericordioso para dar. Então o Criador agora nos chama para ser abençoados em plenitude, irmãos. Entendam isso, em plenitude. Se algo está errado dentro da sua vida, é que você tem que reavaliar. É você que tem que reavaliar. Mas a palavra fala de tudo. Ela fala o quê? Como você tem que tratar a sua esposa, como a esposa tem que tratar o marido. Ela fala como você tem que tratar o seu patrão e como você tem que tratar o seu funcionário. A palavra ensina tudo, cada detalhe. O problema é que nós nos apegamos, muitas vezes, somente à parte religiosa, à parte de culto. Você quer saber uma coisa que eu vejo muito errado na religião? Chamar isso aqui de culto. Só de chamar isso aqui de culto, para mim, já é um erro. Porque culto, no meu entendimento, culto é o seu dia inteiro. Você cultua o Criador desde que você acorda até o momento que você dorme. Você cultua o Criador no trabalho, diante da esposa, diante do marido, diante dos filhos. Porque você só passa a ser agradável ao Criador, não quando você está aqui dentro, mas quando você obedece o seu pai, o seu patrão, trata bem a esposa. Então o culto, irmãos, é o dia inteiro. Não é somente esse pedacinho de 2 horas. Isso aqui para mim tinha que ser chamado de reunião. Reunião. Porque culto ao Criador é 24 horas. Se você olhar o tabernáculo que o Criador ordenou fazer no deserto, aquele lugar ali não cabiam mal 50 pessoas e olha lá, um carregando o outro. Por quê? Porque o Criador já estava instruindo. Meu culto não é aqui, meu culto é lá fora. Como você se relaciona com os outros, como você se relaciona comigo diariamente. Outro problema. As pessoas só querem resolver tudo na forma espiritual. Irmão, a maior parte da palavra é prática. É prática, não é filosofia, não é uma ideia de um pensamento. Ela é prática. Aí muitas vezes nos apegamos a alguns versículos. Olha um versículo muito forte que é usado. A guerra é contra as potestades, a guerra é contra o lado espiritual. Sim, com certeza que é. Mas tem que também haver o agir físico. Por quê? Porque tem que agir físico. Irmãos, temos que parar de pegar pedaços da Bíblia e ler ela inteira. Aceitar ela completa, não só as partes que nos agradam. Queremos muitas vezes resolver a nossa vida inteira só no joelho. Eu posso dizer sim que o joelho é o primordial, é o primeiro. Porque primeiro você busca conselho e força com ele, para depois agir. Mas se fosse só oração, o Criador não ia mandar você dizimar para sustentar aqueles que são líderes. Simplesmente todo mundo ia ajoelhar e que orar e o maná ia descer. Mas ele mandou o quê? Trabalhar. Ele mandou o quê? Os pastores estudar. Ah não, eu vou orar aqui, a mensagem vai vir na minha cabeça. Plim! Quem dera fosse assim. Ele manda. Dá vida a essa sugestão. Meditar de dia e de noite na palavra, na Torá. Então temos que entender, irmãos, que a nossa vida ela só vai ser plena quando obedecemos plenamente. Se você só está preocupado com o relacionamento com o Criador e deixa o seu casamento para trás, é logicamente que o seu relacionamento com ele vai melhorar, mas aqui atrás o trem vai complicar. Aí você vai acabar pecando e desagradando lá de cima. Então tem uma plenitude, irmãos. Por isso precisamos orar bastante mesmo, buscar bastante, porque não é fácil, mas também não é impossível. O Criador nos chamou o quê? Para ser abençoados plenamente. Ah, mas a minha vida eu oro e eu só fico sozinha. Só fico sozinho. É porque você tem um relacionamento bom com o Criador, mas quando o outro chega perto de você, você dá uma patada nele. Que
quem vai querer ficar perto de você? Eu quero casar. É a mesma situação. Pai, eu estou orando e meu casamento não melhora. Tenta ir lá e dar um buquê de flores para ela, para você ver se o ânimo não vai mudar. Existe o lado físico, mas existe também, existe o lado espiritual, mas ligado a ele está o físico, irmãos. Temos que parar de querer que o Criador resolva a nossa história completamente e sozinho. Porque Ele não nos chamou simplesmente para ser fantoche, mas participantes da obra dEle. Nós colocamos o joelho no chão e queremos que o Criador resolva tudo. Pai, eu estou dizimando, abre as portas de emprego. Não sai para pôr currículo para você ver, não. Então temos que entender, irmãos, que o Criador ele já nos dá a graça da saúde, da força, é para batalharmos, é para conquistarmos e honrar o nome dele, sempre reconhecendo que provém dele. Sempre tudo provém dele. Você quer o seu casamento abençoado? Medita na palavra que ela manda você fazer como marido e esposa. Você quer ser abençoado no trabalho? Leia aqui o que a Escritura manda você fazer diante do seu chefe. Quer ser abençoado em todas as áreas? Então leia a Escritura. Ela veio para nos abençoar, nos instruir, nos capacitar, para nos fortalecer. O grande problema, como um testemunho que eu ouvi, até reconfirmei com a irmã Marli hoje, é que da Rebeca Brau, é que nós somos muito assim, ó. Nós queremos bater o joelho no chão e falar: Pai, me revela tudo, me revela as artimanhas do inimigo, me revela onde é que ele vai atacar, me revela onde ele vai tentar me dar uma rasteira. Só que aí o Criador virou para ela e falou assim: eu não posso, senão não é provação. Aí ela veio o entendimento dela, é realmente, se o Criador me revelar tudo, vai ser como um tiro de festim. Só enganação. Só enganação. Hoje, irmão, nós estamos querendo muito, sabe o que? Como o Leonardo diz, o leão morto. A gente não quer acordar para ir lá e matar o leão. A gente quer que o Criador jogue o leão na porta de casa. Ó o leão aqui, gente. Pronto. Resolvido. Aí você quer ainda pior. Porque para ofertar metade do leão, você quer que o Criador te dê a caminhonete e jogue o leão lá dentro. E não erra não, pai, porque eu não quero carregar leão não. O nosso problema é que nós queremos colocar tudo nas mãos do Criador, sendo que Ele já nos abençoou, nos fortalecendo para sermos vencedores. Fomos chamados para vencer. A palavra diz isso de capa a capa. Sou mais do que vencedor no Messias de Israel. Não temos como perder, irmãos. Somos vitoriosos, não temos como perder. Então que venhamos crer nessa promessa, que venhamos voltar atrás e venhamos ser verdadeiramente abençoados, espiritualmente, materialmente, conjugalmente, em todas as áreas. E darmos honra e glória para aquele que é digno. Que Arro seja louvado nessa noite.